Olá a todos, espero que estejam bem. Vamos à nossa palestra, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e, como sempre, pedindo a bênção de Jesus. Gostaríamos de fazer hoje considerações sobre as lembranças do passado. Sabemos que não é recomendável ficar relembrando o passado, né? Mas há irmãos que já na espiritualidade ainda se ligam ao seu passado e sofrem por isso. Então vamos ver esse poema. Chama-se Reminiscência, é do espírito da Costa e Silva, do livro Cartas do Coração, psicografado pelo Chico. Nova luz, o universo fulgurando, Canopus, Altair, Antares, Lira. O espaço imenso, a glória que se estira, nebulosas e sóis fugindo em bando. Mas volvo à terra, súplice, rezando, nas preces da saudade que me inspira. Meu berço, o rio, a mata que suspira, ao mugido dos bois e ao vento brando. Meu velho lar contemplo triste e mudo, tudo volta e revive, tudo, tudo. Ah, terrível saudade, duro açoite. Além do grande além, resplende a vida, mas prefiro a aventura indefinida de chorar o passado sob a noite. Então é um espírito ainda muito apegado ao seu passado, né? Aqui na Terra. Então, quanto mais elevado um espírito, mais desapegado ele é das coisas terrenas. Assim, aqueles que se mantêm ligados às lembranças do passado estão apegados às coisas desse mundo material, né? O que denota ainda um certo grau de inferioridade. É como lemos no Livro dos Espíritos. Só os espíritos inferiores sentem saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Exatamente como sucede ao homem aqui na terra, que já maduro nenhuma importância liga ao que tanto deliciava na infância. E lembramos, né, que levamos para o outro lado todas as nossas tendências, boas e ruins, assim que a gente possa ter equilíbrio ao usufruir dessa vida, né, para não ficarmos como o espírito do poema que a gente leu, né, que ainda sofre muito apegado à sua vida terrena anterior, né. Essas colocações estão bem de acordo com o Livro dos Espíritos que a gente lê. O espírito é sempre grato por se lembrarem dele e dos objetos que lhe pertenceram, o que trazem à sua memória dos que ele no mundo a deixou. Mas o que o atrai é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Então a gente tem que lembrar disso, não é o objeto que atrai o espírito, é o nosso pensamento, né? Frequentemente as lembranças de sofrimentos por que passaram faz os espíritos compreenderem melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Então são esses sofrimentos que fazem com que eles se sintam felizes por estarem do lado de lá. Que um dia a gente se sinta assim também. E Emmanuel nos ensina um texto chamado Ontem no Hoje, está no livro Escrino de Luz, psicografado pelo Chico, né? Ele diz que para conhecermos o nosso passado, basta fazermos uma autoanálise do que somos hoje e das circunstâncias que nos rodeiam. É só examinar o nosso presente, né? A luz divina de causa e efeito. Aí ele descreve, né, as circunstâncias, né, atuais, né, que vão nos fazer lembrar, ou não fazer lembrar, mas vão denotar o nosso passado. E ele começa: o berço é marco de reinício. Ou seja, se reencarnamos, né, o berço seria a reencarnação, né? Ou seja, se reencarnamos é porque temos algo ainda a corrigir em nós, né? Porque o espírito puro não precisa reencarnar. E aí ele continua: o templo doméstico é a oficina salvadora em que retomamos o trabalho interrompido, e as lutas que nos cercam falam sem palavras da natureza de nossos erros e compromissos. A enfermidade no corpo físico
A enfermidade no corpo físico refere-se a ruinosos excessos que precisamos retificar. A inibição da inteligência na dificuldade e no pauperismo é lembrança do abuso intelectual que nos reclama o serviço da corrigenda. Os impedimentos no trabalho profissional recordam nosso desleixo e relaxamento de outrora, solicitando-nos tolerância e fidelidade na obrigação a cumprir. A dor prolongada é a advertência contra nossas distrações sistemáticas e maus hábitos alimentares, né? Perdão. Pelas circunstâncias de agora, é possível auscultar as causas de nossas amarguras e expiações no presente, bastando que nos inclinemos com humildade ao entendimento da lei. Então, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa pobre, muito orgulhosa e revoltada, hoje denota que foi uma pessoa abastada em outra vida, que abusou da sua riqueza, que hoje passa pela prova da miséria, né? A lei de causa e efeito é indiscutível, né? Assim, como diz Emmanuel, que sejamos sinceros e, ao invés de sondar o nosso passado, que lancemos um olhar para nossas tendências de hoje e procuremos corrigi-las, certo? E em outro texto, com o nome Regressão da Memória, que está no livro Esperança e Luz, psicografado pelo Chico, Emmanuel continua nos ensinando. Se fomos trazidos à Terra com o esquecimento ditado por Deus, devemos respeitar a vontade do Pai, né, e valorizar o presente, preparando em nosso benefício um futuro melhor, ao invés de ficarmos querendo provocar a regressão da memória do que fomos ou fizemos, pois estaremos regressando aos desequilíbrios que hoje estamos resgatando. Já pensou descobrir que o nosso pai foi o agressor do passado que nos escravizou? Ou então um amante infiel, né? Como é que seria a nossa relação, né, com ele hoje, sabendo desse passado, né? Bem complicado, né? É por isso que existem os espíritos obsessivos, odientos, né? Detentores da capacidade de lembrar de seu passado, perseguem hoje aqueles que os ofenderam no passado, né? Alimentando rancores e ódios que são uma verdadeira prisão mental para eles. E lembrar-se orgulhoso que foi uma pessoa poderosa e importante, né? Pode desequilibrar uma pessoa que hoje leva uma vida tranquila e simples na obscuridade, resgatando seus desacertos na vida em que esteve no poder. Então, uma pessoa que hoje lá está tranquila, né? Resgatando, sem revolta, né? Levando uma vida simples, até pobre, né? De repente descobre que foi rico, né? Poderoso. Isso pode desequilibrar a pessoa, né? É como Emmanuel nos diz: recordar pormenores das defecções e deserções a que empenhávamos ontem os melhores recursos da vida seria encarcerar-nos hoje em feridas e sombras, sem capacidade de esperança e de movimento. Então que a gente fuja, né, dessas prisões mentais que muitos espíritos têm, né? Espíritos desencarnados muitas vezes comparecem nas casas espíritas demonstrando muito ódio por alguém, né? E eles ficam 24 horas por dia cultivando aquele ódio, tentando prejudicar a pessoa, né? E mesmo nós encarnados, né? Quando estamos assim com muita raiva de alguém, né, que nos ofendeu, aquilo toma conta da nossa mente, né? Então não deixa de ser uma prisão. É como Emmanuel diz, né? Encarcerar-nos hoje em feridas e sombras, sem capacidade de esperança e de movimento. Enfim, com relação ao conhecimento do passado para aprendizado, aí sim, né? Temos um bom exemplo, né? Que é uma coisa válida. Conhecer o passado para aprendizado. E a gente tem um bom exemplo numa das obras de André Luiz, né? Em que ele nos conta de dois espíritos, bons trabalhadores, esforçados na causa de Jesus, que se julgaram aptos a serem elevados para esferas superiores e interpelaram insistentes ao seu mentor
que intervisse junto aos céus na sua causa. Perante a insistência, o mentor lhes plasma então aos olhos uma imagem da Idade Média em que esses dois espíritos, combatendo no exército francês, empurram o inimigo até o topo de uma montanha, em luta de espada, e impiedosamente o forçam a se precipitar no abismo. Eram lembranças que os dois espíritos não haviam tido, talvez porque suas consciências evitassem encarar esse fato. Né? Muitas vezes a gente apaga da memória o que a nossa consciência não quer lembrar, né? E pode acontecer com os espíritos também, né? Mas agora, confrontados, né, com a ajuda desse mentor, com esse ato de violência, por motivo de aprendizado, né? O mentor faz isso por motivo de aprendizado. Eles entendem que ainda havia essa pendência em seu passado a resgatar, né? Então, antes, eles tinham que liquidar essa pendência antes de poderem galgar mais um degrau em sua evolução. Então, nada passa despercebido aos olhos de Deus, né? E esses dois irmãos, então, cientes dessa pendência, se submetem à prova da morte pela queda de um avião em que viajam, né? Então, por isso que muitas vezes a gente vê um acidente terrível, né, em que as pessoas morrem, mas aquilo pode ser uma vantagem para eles, né? O que nos parece uma desgraça, para os que se foram, é uma bênção, né? Porque eles conseguiram resgatar uma pendência aí do passado e vão conseguir evoluir, né? E outra questão, sobre essa questão das lembranças do passado, né? É o conhecimento do nosso passado através dos sonhos, né? Porque muitas vezes a pessoa pode buscar um médium, né, para conhecer o seu passado, e o médium desavisado passa essa informação, ele tem essa capacidade de ver o passado, né? Só que muitas vezes a gente tem, durante os sonhos, como que fossem flashes do nosso passado, né? São lembranças trazidas pelas nossas afinidades de pensamento com os outros espíritos. E a esse respeito, o espírito Hilário Silva nos conta a história de dois irmãos. O conto se chama Tesouro Enterrado e está no livro Almas em Desfile. Então, numa disputa pela posse ambiciosa de pedras preciosas que haviam descoberto no sertão, um irmão mata o outro. Então, eles descobrem as pedras, veio a ambição e um deles assassina o outro numa luta. Eles tinham enterrado as pedras numa furna, pretendendo vir buscá-la depois. Na luta, o irmão assassino, ele se fere, né? E de volta para casa, no caminho ele acaba morrendo de infecção também. O irmão assassinado, já na espiritualidade, é esclarecido e aprende a perdoar. Agora o outro, padecendo pela sua falta, acaba reencarnando numa vida simples e pobre no interior. Mas eu estou resumindo bem a história, né, gente? Mas desde pequeno, esse irmão já reencarnado começa a sonhar com o tesouro. E voltam-lhe as tendências ambiciosas, com ideias de reaver o tesouro para se tornar rico. E ele se lança então a toda parte à procura do tesouro. O irmão na espiritualidade, querendo o bem, né, do seu algoz, porque ele já tinha perdoado, junto com a mãe, também os dois preocupados com essa atitude do irmão e as consequências, né, que a sua missão poderiam trazer, pedem ajuda à espiritualidade superior e a providência divina logo vem. Depois de muita procura, ao chegar finalmente ao ponto onde deveria estar o tesouro, o irmão encontra uma grande represa construída ali por inspiração da espiritualidade maior, né? E o tesouro estava assim sepultado para sempre sob as águas de um grande lago. E o irmão, que ainda estava na espiritualidade, ele acaba reencarnando, já estava planejado, ele reencarna como filho do seu irmão assassino, né? Para que essa relação familiar entre os dois fosse reparada. Então, para se ver, né, como pode-se ter essas lembranças nos sonhos, né? Mas a lei de causa e efeito está sempre sendo vista, né?
O assassino acaba desencarnando também, porque ele foi ferido, né? E a ajuda sempre vem, né? Esse irmão que havia perdoado auxilia esse outro, né? Para ele, para esse irmão assassino, parecia uma desgraça ele ter perdido as pedras preciosas dentro de um lago, né? Enterradas lá. Mas no fundo foi a melhor coisa que poderia acontecer, né? Porque ele continuou na sua vida simples, resgatando seu passado, e ele ainda tem a oportunidade de rever sua relação com o seu irmão, sendo o pai dele, né? Então é como nos diz Emmanuel, né? Recordemos o Evangelho do Cristo quando nos diz que o amor cobre a multidão de nossas faltas. E servindo aos outros, na lavoura do progresso e do aperfeiçoamento incessante, baniremos hoje as trevas de ontem, sem ter que ficar buscando esse nosso passado, né, gente? Para que o nosso amanhã fulgure, sublime e em vitória de paz e luz. Obrigada. Até semana que vem.